Olá, amigos do canal, bem-vindo a mais um vídeo. Vamos falar sobre liquidez e carência. O gancho de fazer esse vídeo é que eu recebi uma vez uma pergunta assim: não entendo nada, por onde eu começo? A minha sugestão para essa pessoa é começar a entender os conceitos e dos conceitos, digamos assim, importantíssimos no meu ponto de vista é liquidez e carência. Por que esses dois é importante? Porque, por exemplo, liquidez é o tempo, a facilidade de resgatar o valor. Mas você fala assim, como assim? Existem investimentos que você, solicitando ainda na parte da manhã, no mesmo dia é acreditado na sua conta. Isso daí eu acho importante, porque existe produtos que você vai ter que esperar um pouquinho, né? Então, você vai você vai procurar, ou, digamos assim, é lhe apresentado um investimento, se pergunta a liquidez. Outro exemplo de liquidez, eu diria assim, na minha visão leiga, já que eu não entendo de vender apartamento, cartas de consórcio, eu acho que é complicado. Imagine a seguinte situação: hoje, no dia que você está vendo, aparece uma oportunidade e você precisa de grana. Se você tem um apartamento, quanto tempo você demora para vender? Uma carta de consórcio. Ou vender um apartamento na planta e etc, etc. E aí, vocês conseguiriam transformar esse investimento rápido em dinheiro? Carência. Carência é outro que é importante. É o tempo que você tem que esperar. Você coloca e você não pode resgatar. Isso é a carência. Vamos exemplos de carência. É, no, num dos bancos no qual eu tenho conta, eu peguei esse print esses dias, olha lá, o CDB de um ano, ele rende 109. Vamos saltar por 5 anos, eles rende 114. De repente você olha e fala assim, nossa, vamos investir em 114% CDI? Tem que tomar cuidado, porque 5 anos, já pensou? 5 anos travadinho, sem poder mexer. Mas que em alguns casos pode acontecer quando ele é apresentado o rendimento, digamos assim, não fica muito claro a carência. Então, toma muito cuidado em só ficar olhando os rendimentos, verificar a carência dessa aplicação, certo? Olhar o tempo e o rendimento. Isso é básico para não ter problema. Outros exemplos. Num outro banco que eu tenho conta, tem um tal de CDB progressivo, que ele rende 115% de CDI. Interessante, não é? Só que, só que a liquidez dele é a cada 30 dias. Ou seja, se eu fizer um resgate no dia 15, eu não posso fazer um resgate no dia 20, somente 30 dias depois. Você consegue se organizar assim? Não. Então, creio que você vai para a segunda opção. CDB de liquidez diária. Ele rende menos, mas você pode sacar no dia 15, no dia 20, dia 21, dia 22 e assim por diante. Então, a pergunta é: você consegue se organizar, sacar cada 30 dias? Sim ou não? Por isso que, por acaso, esses dois produtos, eles estão no mesmo banco, mas é para objetivo diferente. Muita atenção antes de investir. Então, um resumão básico: liquidez é a facilidade de resgatar e a carência é o tempo que você não vai poder resgatar. Por que esses dois itens ou conhecimentos são importantes?
Porque aí vai a minha pergunta. Você consegue planejar o que você vai gastar em 3, 6, 5 anos? Você consegue planejar assim, daqui a 3 anos eu vou trocar de carro, daqui a 3 anos eu vou comprar moto, daqui a 5, 10 anos eu vou trocar casa, ou até quem sabe casar. Você consegue se planejar? Não, professor, não consigo me planejar. Bom, aí a indicação é liquidez diária. Por que liquidez diária? Vamos supor, você investiu hoje, 3 meses depois você fala assim, deu imprevisto, eu preciso sacar. Você consegue sacar. Então, tem muitas aplicações, naturalmente vai render um pouquinho menos, mas ela tem isso. Baixa carência ou zero, você pode já sacar no dia seguinte que você investiu e liquidez fácil. Você pede de manhã, à tarde tem, ou no pior dos hipóteses, dia seguinte. É, em alguns casos, o pessoal chama de reserva de emergência. Eu prefiro pensar como reserva de oportunidade, você deixar um valorzinho separado, né? E essa reserva de oportunidade, aí cada um que está assistindo aqui tem que analisar o que que você compra algo assim, meio sem planejamento. Alguma coisa de R$ 3.000, R$ 5.000, R$ 10.000, eu não sei. Então por isso que deixa esse valor que você acha que vai usar, porque conforme a situação, ou na maioria da situação, você pagar à vista com desconto é o melhor negócio. Não ficar parcelando. E sem falar que com pagamento à vista, em cash, money assim, você consegue barganhar e bem provável você consegue ter um bom desconto. Aqui só um pequeno exemplo que próximo a mim apareceu um assunto para acontecer uma excursão para Bariloche, né? O importante é aqui, ó. Se for à vista no boleto, sai 4.800. E se for parcelado, ainda você tem que dar uma entrada, um valor razoável. No final das contas, sairia 5.300, né? E se eu não me engano, você teria que quitar em 4 meses. Se alguém tiver alguma aplicação que vai render mais de 10% em 4 meses, me avisa. Eu tô dentro. Difícil, não é? Então, esse daqui é mais um caso que vale muito, é muito mais interessante. Eu não gosto de vale a pena. É muito mais interessante você pagar à vista com desconto. Por isso se cada um se conhece, sabe que não quer, digamos assim, passar vontade, vai deixando para reserva de oportunidades. Se juntou um bom valor para reserva de oportunidade, aí você começa a investir em aqueles que têm uma carência maior, mas um rendimento maior, entendeu? Então, o conceito de liquidez, carência e, vamos dizer assim, um planejamento para reserva de oportunidade, para vocês não perderem nenhuma oportunidade. É por isso que é chamado de reserva de oportunidade. Um abraço e até o próximo vídeo.